Vamos então para o episódio número 5, Projetos que Inspiram. E nesse episódio eu vou navegar com vocês alguns sites que eu encontrei, ou então que o meu time compartilhou, ou que os meus alunos compartilharam. São sites bem legais, então tem bastante coisa pra gente poder comentar. E até eu resolvi mudar um pouco esse programa, o Projetos que Inspiram, que ao invés de trazer para vocês de uma forma esporádica, ou semanal, ou quinzenal, eu vou trazer um vídeo por mês, porém ali condensando 5 ou 6 ou 7 inspirações que eu encontrei que vale a pena a gente poder discutir. Então é um vídeo um pouco mais denso, um pouco mais longo, mas que eu tenho certeza que é bem rico de conteúdo, porque eu quero comentar ali alguns detalhes que talvez você não consiga ali perceber nessas inspirações. E inspiração, só reforçando, né, vale a pena vocês assistirem ali os outros episódios também, porque inspiração é algo que ajuda a gente a destravar as ideias, então ajuda a gente a ter ideias melhores também. Não é sobre a gente copiar, mas é sobre a gente entender ali o que funciona num projeto web, o que é legal, o que o pessoal tem feito em relação aos elementos, aos backgrounds, animações. Então vamos dar uma olhadinha. Então separei para vocês aí sites bem legais, como esse que eu estou mostrando para vocês aqui. Então vai ter muito conteúdo para a gente poder discutir. Vamos começar nesse daqui. Por quê? Galera, a Apple recentemente lançou o novo MacBook deles, mais barato, mais leve, mais fino, o material e tudo mais. E sempre aparece, pelo menos assim nos nossos briefings, né, que os clientes preenchem ali e tudo mais, eles como um benchmark, porque realmente, o site deles é sempre muito limpo, né? É difícil a gente chegar nesse nível nos nossos projetos, porque também é difícil a gente trabalhar com imagens tão incríveis, assim, de um produto tão legal, né? Então, é tudo minimalista, é tudo bem simples, né? Aí já é uma outra realidade para os tipos de projetos que a gente tem trabalhado. Mas meu sonho é trabalhar com uma marca de notebook, ou até com a Apple mesmo, daria para poder criar facilmente interfaces como essa. Tem um lance legal aqui que vale a pena vocês conferirem, que é o vídeo que eles fizeram sobre o produto. Aqui eu já até tirei o som, então essa animação aqui, acho que aqui vai ficar cortado para vocês, né? Mas só para vocês terem uma ideia. Mostra mais ou menos, ele é feito com material reciclável e tudo mais, aí vai girando, vai transformando ali no produto, olha que massa. E isso que eu acho legal, que dá personalidade, né, para um produto ou para um site, né, e que o lance da IA acaba sendo que, tipo assim, um pouco distante disso. Daria para você usar a IA para poder criar tudo isso daqui, para poder criar talvez esse vídeo, essa animação, mas veja o nível de detalhe, o nível de precisão, realmente mostra que é algo extremamente profissional. Então com a IA ainda talvez ali ficasse parecendo algo feito com IA. Então isso aqui é realmente o nível Apple. E um designer pensando nisso, né, pensando nessa apresentação, até no site como um todo. Então, dificilmente um Lovable da vida, alguma outra coisa, ia conseguir pensar em todas essas composições aqui. Então, é algo realmente ele pensado para chamar a atenção, para poder mostrar o melhor do produto. O site é esse, bem legal também, muito bacana. Vamos aqui na sequência, então, para esse que já foge bastante dessa estética clean, minimalista, para algo mais high-tech, futurista. E aí tem esses detalhes aqui de linha, de background também, que são muito interessantes. Eu me empolguei aqui já falando das inspirações, esqueci de falar para vocês deixarem um like nesse vídeo. E se vocês estiverem também gostando desse conteúdo, não esqueçam de deixar um comentário. Legal, vamos dar uma sequência aqui. Ó, outro ponto, eu vou deixar o link na descrição também desses sites que eu estiver mostrando, tá? Vocês podem estar acessando para poder navegar aí. Esse aqui chama bastante atenção, até por conta, né, desses elementos aqui de background, dessas interações, mas, cara, essas animações estão absurdas, absurdas. E não é um vídeo, é uma animação provavelmente feita em código mesmo. Olha isso. Isso aqui é foda. Então, assim, eu não sei qual que foi a ferramenta que eles utilizaram para fazer isso, mas ficou perfeito. Veja aqui, ó, vai preenchendo, na verdade vai tendo esse progresso e vai preenchendo aqui essas telas. E cada um para mostrar uma funcionalidade do produto. Simplesmente genial. Aqui mostrando, olha isso, algumas interações também. Olha que bacana. Isso que eu gosto também de UI e que, assim, a IA até pode chegar pra gente e ajudar a chegar nesse resultado e tal, ou ela mesmo criar, mas nós designers que temos essa capacidade de criar essas interações, de pensar nessas interações de uma forma que a gente consiga conduzir o usuário na página, consiga deixar a página interessante, até eu acho que com o tempo foi perdendo aquele conceito, né, na verdade que não foi perdendo porque ainda deve ter muito, né, mas que o usuário só vê a primeira, a segunda, no máximo ele é a terceira dobra. Agora você imagina um produto que
desde a primeira, segunda, terceira e vai continuando, a página ela continua sendo atrativa. Pode ser que a gente quebre esse paradigma e que a gente aumente a chance ali de manter o usuário na página, de manter ele scrollando. Mas é claro que entendemos que as primeiras dobras são as que têm realmente mais ali acesso. Mas o resto é um nível muito legal. O que eu gosto bastante de UI, assim, que eu acho que diferencia bastante o nosso trabalho também, se vocês forem ver, é a questão do uso da sombra, dos espaçamentos, manter aqui a consistência entre um elemento e outro. Vocês podem perceber que todas as ilustrações, todas as composições, elas fazem parte do mesmo grupo, né? Então, ela tem essa consistência, ela está conectada ali com a marca. Veja aqui, por exemplo, ó, o ícone do logo, ele tem a mesma textura aqui desses outros ícones. Esses detalhes é o que vai fazer bastante diferença aí num trabalho, vai diferenciar aí um designer mais experiente de um designer mais iniciante. É uma página que tem bastante scroll, tem bastante ilustrações, composições, mas isso aqui também é bem importante, ó. Então aqui ele volta mais ou menos ali para um bento grid com essas composições aqui, e depois ele quebra um pouco para algo um pouco mais limpo. Até porque eu acho super válido isso, porque senão você fica pesando demais a página. Então você começa ali às vezes com uma imagem, vídeo, ilustrações, depois você coloca ícones e texto só para poder dar uma leveza ali. É legal também usar essa quebra de cores aqui. Eu tô no responsivo, por isso que eu acho que não tá ocupando tão bem o espaço aqui. Eu gosto bastante disso daqui, principalmente quando eu vou trazer um CTA. Então vejam que eu tô vindo aqui do clean, né, do branco. Aqui tudo branquinho, cinzinha. E aí eu preciso de chamar atenção aqui para o CTA. Então eu vou lá, inverto as cores e chama bastante atenção ali. Mantém essa ideia das linhas e segue ali esse acabamento. Olha, a mesma sombra aplicada aqui também, aqui, nesse botão. Então é uma interface muito moderna e com certeza vai servir para vocês aí de inspiração. O que eu recomendo também quando vocês encontrarem uma boa referência é navegar nas páginas internas. Vejam se tem aí outras páginas, até para entender como que ele mantém a consistência entre uma página e outra. Isso aqui eu acho que deve estar ainda em construção, se a gente for ver, né? Que segue já um outro padrão, ou é porque talvez seja um subproduto, não sei exatamente. Tem alguns inconsistências aqui que eu acho que valeria a pena dar uma olhadinha. Tá legal, mais um projeto muito legal, muito bacana mesmo. E pra gente trabalhar num nível de interface como essa aqui do Linear, a gente vai precisar de uma boa paleta ali, uma boa escala de tons de cinza. E aqui é realmente uma aula, vale a pena você importar essa página aqui e entender ali como é que ele criou essa paleta em tons de cinza aqui, que tá realmente impecável. Outro detalhe que chama bastante atenção nessa interface é a questão de você poder brincar ali com níveis de profundidades. Em UI eu acho isso sensacional. Veja que uma parte da interface ou uma parte da ilustração ali, ele está sobrepondo a outra, então gera ali uma sombra que cria essa profundidade. Eles também mesclaram bem aqui as ilustrações com o background, fazendo com que ele estivesse realmente pertencendo ali àquela parte da UI. Agora, esse detalhe eu acabei de perceber, não tinha percebido. Mas o final aqui eles transformaram como se fosse um skeleton, né? Aquela parte que tá meio que carregando. Eu não tinha percebido. Então, eles mostram que o que tá evidente ali, eles deixam legível, mas o resto eles transformam aqui nesses traços aqui, até para ficar com uma estética mais agradável. As ilustrações e composições até que não é assim tão elaborado como os sites da Pixel Point, né? Aqui, por exemplo, eu acho que caberia algo um pouquinho mais elaborado. Então, acho que nesse projeto aqui do Linear, vale a pena, como eu falei para vocês também, navegar nas páginas internas. Vale a pena você também entender como que trabalhou esses tons de cinza aqui na página, como que equilibrou essas informações, como que mantém toda essa consistência nas páginas internas também, como que equilibra as informações, porque se você for ver, não tá tão claro a questão de, tipo assim, de ter cards muito marcados, né? Então tá bem espalhado as coisas, utiliza muito bem a tela também. Mais um projeto aí para vocês terem como referência. E essa beleza aqui também apareceu recentemente, e assim, é muito legal. Fala, pô, vou fazer um site de fertilizantes, algo assim, complicado da gente pensar até em imagens, composições. Agora veja isso aqui. Esse elemento, ele vai percorrendo aqui por trás de algumas seções. Aqui ele aparece novamente
e ele cai dentro da água, gente. O que é isso? É aquilo que eu falei para vocês, de manter a página imersiva, né? De, tipo assim, de manter ali alguns elementos, de criar algumas composições que dificilmente a IA vai conseguir criar. Então você, como designer, tem essa capacidade de pensar e a forma de executar a gente vai atrás. Então é no Framer, é no Webflow, isso aqui é genial. Esse elemento aqui em 3D daria para fazer com Spline, esse background também, tudo isso aqui daria para fazer com Spline. Eu não gravei nenhum conteúdo porque eu estou um pouco estacionado ali no estudo com Spline, mas é algo que eu quero voltar a estudar em breve. Vamos só chegar aqui até o final do vídeos que daria para poder gerar com IA tranquilamente. Então acho que essa questão de assets para a gente já está super bem resolvido. Vejam como ele mantém aqui esse lance do espaço em branco também, que deixa a página muito moderna. É uma página que arrisca um pouco também, né? Porque até cair aqui no produto em si, tem todo um lance do scroll, então o produto fica bem aqui para baixo, algumas composições assim bem modernas. Então isso que eu acho também interessante em relação a vocês entenderem como que vocês podem beber das inspirações, porque dependendo você pode perceber que essa inspiração, ela tá bem assim, retangular, né? Então ela tá bem linear, não tem nada muito arredondado. Então isso pode trazer para você algum insight, porque às vezes combina ali com a marca, com o brand da marca, né? Então faz parte ali do manual de ter as coisas um pouquinho mais quadradas. E aí você pode ver, por exemplo, aqui que ele não só coloca uma imagem na direita e um texto na esquerda, ele criou também aqui toda uma composição com a imagem aqui desses retângulos. Mesmo se mantém aqui, então isso que chama também de consistência. Olha, de cada 10 projetos que a gente inicia aqui, no briefing, como referência, o Stripe deve aparecer ali uns 70%. Então, de cada 10, uns 7 manda pra gente o Stripe como referência. Eu acho super legal. Eles acabaram de atualizar para essa nova versão. Eu estava até tentando aqui entender um pouco do porquê que eles utilizam tantas cores. Eu acho isso positivo também, porque se a gente for olhar para a web, de modo geral, para as inspirações, a maioria está usando muito bem ali o white space, um azulzinho, uma cor assim e tal. Mas eu acredito que o Stripe ele chama muita atenção porque ele é multicolor, então ele tem muitas cores. Isso traz vida para o projeto, isso destaca ele das outras marcas também. Então quando acessa aqui a gente já vê esses gradientes e tudo mais. Da outra versão, eu não lembro exatamente como é que era, mas eu lembro que tinha uma parada um pouco na diagonal. E eu acredito que eles utilizam essas cores porque, se vocês forem ver, os produtos deles têm cores. Cada um tem uma cor aqui. Então eu acho que eles devem trazer essa ideia, né, de ser um produto que, na verdade, uma empresa que tem diversos produtos e eles usam essa parte de cores para poder identificar. Até imagino que dentro do design system deles devem ter ali os temas, né? Então um tema para cada produto, um tema global e um tema ali para cada produto. Então, vale a pena sim dar uma olhadinha nesse projeto, chama muita atenção. Como eu falei, como eu mencionei também, é um projeto que aparece muito como referência aqui na Insane, então os clientes sempre enviam isso pra gente. Trabalho muito bem a questão das cores. É bem próximo do que é um projeto real aqui também da Insane, porque se você for ver, é um projeto que tem muito texto, tem muita informação. Então é diferente um pouco de alguns sites que a gente pega ali como referência, que é assim, bem simples, bem clean, bem minimalista, mas a realidade, às vezes, são sites que, por conta de SEO, né? De SEO, né? Por conta de SEO ali, precisa de ter mais texto, mais informação, então isso aqui é próximo de um projeto mais dentro da nossa realidade. E essa sessão é uma baita aula também de interação. Eu vou até mudar a cor aqui, porque tem uma cor que eu acho que é esse aqui. Antes do anoitecer, não. Pôr do sol, não. É noite. Essa aqui fica. Então são coisas bem avançadas também, né? Mas que, putz, cara, olha isso. Chama muita atenção. Até o ponto de que talvez a gente pegue esse link, manda para alguém e aumenta aqui a quantidade de visualizações na página. Um cliente manda para um outro cliente e assim vai indo, né? Então por isso que o design ele tem esse poder de tornar algo ali até um diferencial competitivo. Você diferencia a sua empresa da outra empresa através de uma interface incrível, um design incrível, e é isso que a Stripe sempre tem feito. Então é uma página que tem bastante informação, um pouco carregada, então vai trazer insights em relação a como que pode estar realizando ali a diagramação.
até insight aqui de como que você vai trabalhar um site com essa quantidade de subpages, né? Então é um site grande, robusto. Como que eles mantêm ali a consistência? Pelo que eu tô vendo aqui, eles não atualizaram o site inteiro. Então a home ela tá seguindo ali uma estética, tem algumas coisinhas. E aí se você for para a parte interna, deixa eu ver aqui, ó. Eles ainda não estão 100% com a mesma identidade. Ó. Bem massa, bem massa. Tá parecendo que, sim, eles estão atualizando o design system web deles, porque ainda tem algumas coisas que não tá assim tão conectado. E é até um desafio em relação a projetos como esse, né? Porque, pô, é muito robusto, são muitas páginas. Então, por mais que você tenha um design system muito bom, ainda quando você tem que trazer essa atualização para realmente impactar e se mudar, né? Então você tem que ir ali, às vezes fechar um bloco, atualiza, sobe, fecha um bloco, atualiza, sobe. O que é importante vocês aprenderem em relação a observar ou então a percorrer essas inspirações é em relação a como que a galera organiza as informações de um projeto. Então veja que aqui a gente tem 2 níveis de tabs, se você for ver. Então tem esse nível que seria as tabs principais e depois você tem esse nível que seria as tabs secundárias com esse progress também para deixar a página dinâmica, não ficar só dependendo ali do usuário clicar. Eu gosto muito disso, sempre quando eu coloco tabs eu coloco isso porque eu realmente não quero depender que o usuário clique para poder ver ali todo o conteúdo. Em relação a convenções web, o pessoal até fala em UX, né, que não é interessante que a gente esconda o conteúdo, mas eu super entendo quando a gente tem que mostrar muitas funcionalidades de um sistema, ou é um sistema muito robusto, e aí que eu vou dando isso ali em doses para o usuário. Então eu posso separar às vezes o que é core, que é mais ou menos como eles fizeram aqui para cima, então separou, realmente deixar visível o que é ali o core do sistema, para depois destrinchar ali algumas funcionalidades. Então pode ser quebrado ali, por exemplo, soluções. Então você tem 3 soluções principais. Depois você tem ali dentro dessa parte aqui, que seria como se fosse os funcionalidades. Funcionalidades acho que seria a palavra ideal. Para cada um dessas soluções que você trouxe ali em cima. Então são formas que a gente vai encontrando para poder organizar os conteúdos. Então dessa aqui não tem tanta coisa para a gente olhar, eu gosto aqui bastante do gradiente, desses outros detalhes também, mas é mais para você observar essa questão. Por último aqui, só para dar uma quebrada nesse outro aqui, que era muito essa forma de organizar as informações. Aí por último, esse aqui tem umas paradas que eu acho legal em relação até ao visual. Eu achei bacana como isso aqui ele fica fixo, isso que é bem tranquilo da gente fazer. E eu acho que esse tipo de interação é o que traz vida para nossa página, o que faz com que a gente realmente ali consiga prender a atenção do usuário. O nosso CTA aqui, ele chama muito atenção também, está bem equilibrado. Eu gostei muito também da forma que criou uma composição diferente, então como vocês podem perceber, está fora do convencional. Isso é bacana, vai chamar bastante atenção. E o uso também das imagens, são imagens que estão bem, assim, diferentes do convencional. Eu não vi o que o produto faz, mas eu imagino que seja algo em relação à construção. A gente pode ver até aqui pela questão aqui da composição visual, bem bonitinho também, bem simples de fazer, se a gente for olhar agora para um contexto de IA, né? Então dá tranquilo para a gente criar um caminhãozinho, criar um outro caminhãozinho, fazer isso aqui girar, muito legal de fazer também, muito simples. O resto aqui é as composições, as imagens, veja como essa estrada ficou super legal. Esse aqui também, que é um recurso que a gente tem que explorar mais, que eu acho que é a questão desse glass, ou então desse, acho que chama, na verdade, aqui acho que seria um background blur, porque isso deixa bem moderno. Então a gente está falando de um tema que talvez seja indústria, que seja algo assim, e ainda o designer, ou a empresa no caso, né, conseguiu deixar tudo muito moderno, utilizando os recursos visuais aí, como por exemplo esse background blur. As imagens também bem sensacional. Vejam um cuidado também que é importante vocês terem, que é a questão aqui da imagem, ela está combinando ali com a atmosfera do fundo, né, do background, que combina com a marca também, que é meio alaranjado, um pouquinho de marrom aqui. E aí isso você tem que manter em todo o site. Então, veja que aqui, ó, segue a mesma linha. Então aqui deu um problema de carregamento, mas não sei exatamente o que é. Mas isso vai se mantendo aqui durante toda a página, cria essa conexão ali com a marca. Muito legal. Vamos ver aqui, ó, soluções. Vamos ver o que eles têm aqui de subpage. Olha que bonito essa imagem. Essa imagem está super bem encaixada também. Aqui poderia ficar vazio, né? Mas aí a imagem ela cria esse preenchimento.
Outro detalhe que o pessoal tem usado bastante aqui é a questão de usar 2 tons, às vezes, dentro do texto, que aí você destaca, não precisa ser um texto bold, mas você usa ali uma cor, talvez opacidade, para poder equilibrar e dar essa hierarquia visual para o texto, muito legal também. Então, é uma inspiração que é funcional, não é tão complexa assim como aquelas primeiras que nós mostramos, que envolve muitas ilustrações, muitas composições. Então, é algo que daria para a gente poder trazer facilmente ali para o nosso contexto, dos nossos projetos. Essa aqui já seria algo um pouco mais complexo, né, que eu estava falando. Tem que criar essas composições, trabalhar bem, equilibrar a sombra, esses backgrounds, essas linhas aqui, já é um tipo de UI que, putz, cara, isso aqui dá trabalho pra caramba, muito trabalho mesmo. Então, eu acho que esse aqui ainda tá talvez mais próximo de um cenário funcional aí do dia a dia. Legal? Então, esse episódio foi um episódio diferente. Eu tô vendo aqui o setup, né? Podia dar zoom na minha câmera. Mas foi um episódio diferente, onde eu tô realmente ali condensando as informações, as inspirações. Eu espero coletar mais referências legais para poder trazer para vocês no próximo episódio. Eu quero saber o que vocês acharam também desse formato, onde eu não navego apenas em um site, eu navego em vários sites. Você tem também o espaço para comentar aqui embaixo em relação a algum projeto que você acha legal, ou me manda lá no Instagram, que aí eu trago aqui, eu te menciono também, fala, pô, o Ricardo lá me mandou essa inspiração, eu acho muito legal. E sempre entendendo que as inspirações, elas têm ali um fundamento, né, do porquê que a gente está utilizando essa busca por inspirações, que é da gente realmente destravar as ideias, é como eu mostrei para vocês, é vocês observarem ali alguns detalhes da organização das informações, de como que tudo funciona, como que as coisas se conectam, como que a pessoa quebrou um hero section, ao invés de ter um texto de um lado e uma imagem do outro, mas tem um hero section diferente. Então tudo isso vai trazendo insights pra gente. Não esqueça de você deixar o like e até o próximo episódio.